Olá, aqui é a Su, educadora de saúde e especialista em emagrecimento de mães e mulheres. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender a cuidar da sua saúde ao escolher alimentos que são mais nutritivos para o seu corpo, de maneira bem individual, pois muitos de nós somos sensíveis a certos tipos de alimentos que outras pessoas não são. Aproveita e inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações para receber o aviso de vídeos novos. E claro, vou pedir o seu like, que isso me ajuda muito. Vou colocar aqui na descrição outros links importantes sobre digestão, então confere na descrição para ver mais informações importantes. Bactérias boas e outros micróbios do intestino ajudam o corpo a digerir os alimentos. Essas bactérias também podem desempenhar um papel importante em ajudar o corpo a combater doenças causadas por bactérias ruins, leveduras e outros micróbios nocivos. Os alimentos nutritivos que promovem a saúde intestinal podem alimentar bactérias boas e multiplicar mais bactérias que são úteis ao intestino. Alimentos menos nutritivos podem ocasionar problemas gastrointestinais ou danificar as bactérias intestinais. O efeito de diferentes alimentos na saúde intestinal depende de vários fatores, incluindo a alimentação geral de uma pessoa e sua sensibilidade aos alimentos. Alguém que é sensível a certos alimentos, por exemplo, pode sofrer de problemas de saúde intestinal por causa de um alimento que de outra forma faria bem ao corpo. Nesta série de vídeos, nós vamos aprender sobre os piores alimentos para a saúde intestinal, porque eles contribuem para problemas gastrointestinais e muito mais. Estes alimentos podem estar bem presentes nas suas refeições diariamente. Então confira o vídeo completo para saber quais são esses alimentos e entender a razão que eles podem estar prejudicando o seu intestino, principalmente se forem consumidos em excesso. Vamos para o alimento número 1, a carne vermelha. O consumo excessivo de carne vermelha pode alterar a microbiota intestinal, levando ao aparecimento de doenças cardíacas. A L-carnitina, um composto químico amplamente presente na carne vermelha e também em algumas bebidas energéticas, altera a composição da microbiota intestinal, levando a um risco maior de doenças cardíacas. Um estudo realizado mostrou que a alteração da bactéria que vive no trato digestivo leva ao aumento de um composto relacionado ao desenvolvimento da arteriosclerose, estreitamento ou obstrução das artérias. Segundo o estudo, o problema é, na verdade, ainda mais grave, pois a L-carnitina também provoca aumento na bactéria que a metaboliza, produzindo quantidades ainda maiores do composto que causa a arteriosclerose, o N-óxido de trimetilamina, conhecido como TMAO. Isso pode levar a problemas cardíacos ou do sistema circulatório, como ataque cardíaco e derrame. Os resultados foram publicados na revista Nature Medicine e, pela primeira vez, o foco da pesquisa considerou que a ligação entre comer carne vermelha e doenças cardiovasculares pode ser explicada pela atividade da bactéria encontrada na microbiota intestinal. As bactérias que vivem em nosso trato digestivo, a microbiota, são ditadas por padrões dietéticos, ou seja, o que comemos. Uma dieta rica em L-carnitina muda a composição do nosso micróbio intestinal e gera um aumento nas bactérias que gostam da carnitina. Isso significa que as pessoas que amam e comem muita carne vermelha são mais suscetíveis à formação de TMAO e seus efeitos de obstrução das artérias. Enquanto isso, veganos e vegetarianos têm uma capacidade significativamente reduzida de sintetizar TMAO a partir da carnitina, o que pode explicar os benefícios cardiovasculares desses estilos de alimentação. O que você pode fazer?
Coma carne vermelha com moderação e escolha peixes gordurosos, peixes brancos, frango ou proteínas vegetais como tofu e tempeh regularmente. Para quem não sabe o que é tempeh, o tempeh é uma iguaria feita de grãos fermentados, muito nutritivo e saboroso. Por ser rico em proteínas, ele pode substituir as carnes nas mais diversas receitas, sendo uma ótima alternativa para quem quer reduzir o consumo de proteína animal. Agora nós vamos para o alimento número 2, proteína animal em excesso. Alimentos de origem animal, incluindo todas as carnes, vermelha e branca, laticínios e ovos, oferecem muitos benefícios à saúde. Eles são ricos em proteínas e outros nutrientes, como a colina. No entanto, pessoas que têm uma alimentação muito rica em proteína animal podem sofrer alterações prejudiciais no microbioma intestinal. Um estudo sugere que as pessoas que consomem muita proteína, principalmente proteína animal, têm maior risco de doença inflamatória intestinal, uma condição crônica que pode refletir problemas de saúde intestinal. Um estudo de 2010 comparou as bactérias intestinais de crianças em uma área rural em Burkina Faso, na África, com as bactérias intestinais de crianças italianas. As crianças italianas comeram mais carne, enquanto as crianças em Burkina Faso consumiram dietas ricas em fibras, bem como mais proteína de ervilha. Os pesquisadores descobriram que as crianças em Burkina Faso, elas tinham mais bactérias intestinais boas do que associaram a menor inflamação, enquanto as crianças italianas tinham mais bactérias associadas à inflamação e doenças. Um estudo de 2019 sugeriu que a carne vermelha aumenta os níveis de N-óxido de trimetilamina, ou seja, TMAO, que é um subproduto das bactérias intestinais. Os pesquisadores associam altos níveis de TMAO a um maior risco de ataque cardíaco e derrame. O que fazer? Adicione outras fontes de proteína vegetal na sua alimentação. Comer todos os tipos de carnes com moderação pode promover um grande benefício para a sua saúde intestinal e cardiovascular. Alimento número 3. Adoçantes artificiais. Evite usar muito adoçante artificial na sua alimentação. Muitas pessoas adotam os adoçantes artificiais como substitutos do açúcar. Porém, alguns estudos mostraram que eles podem afetar negativamente a microbiota intestinal. Um estudo feito em ratos mostrou que o aspartame, um adoçante artificial, reduziu o ganho de peso, mas também aumentou o açúcar no sangue e prejudicou a resposta à insulina. Os ratos que foram alimentados com aspartame também apresentaram uma maior quantidade de Clostridium e Enterobacteria ceae em seus intestinos, sendo que estas duas bactérias estão associadas a doenças quando apresentam-se em números muito elevados. Outro estudo encontrou resultados semelhantes em ratos e humanos. Ele mostrou que mudanças na microbiota feitas com adoçantes artificiais têm efeitos negativos sobre os níveis de açúcar no sangue. Adoçantes artificiais como aspartame, sacarina e sucralose têm 0 calorias e 0 açúcar. Eles passam pelo corpo sem serem digeridos, mas entram em contato com a microflora do intestino, alterando negativamente a composição, segundo essas pesquisas. Ainda mais, estudos mostram que esse microbioma alterado pode levar a condições como intolerância à glicose. Mais estudos são necessários e provavelmente surgirão em um futuro próximo, mostrando a conexão entre adoçantes artificiais, bactérias intestinais e doenças crônicas. Por enquanto, fique de olho no aspartame, na sacarina e também na sucralose, no rótulo de alimentos e bebidas processadas como refrigerantes diet e outras bebidas sem calorias, e também como alguns alimentos como iogurtes, barras de granola e barrinhas de proteína. De qualquer forma, esses alimentos e bebidas geralmente vêm com açúcar e sal adicionados, então seria uma ótima ideia até mesmo evitá-los ou pelo menos colocar um limite na hora de consumir esses alimentos. Já experimentou usar o kombucha no lugar do refrigerante? O kombucha é uma bebida fermentada naturalmente
e é rica em probióticos que ajudam muito no intestino. Alimento número 4. Álcool. Não é novidade que o álcool vicia. Ele é altamente tóxico e pode ter efeitos físicos e mentais prejudiciais quando consumido em grandes quantidades. Todo mundo sabe disso. Em termos de saúde intestinal, o consumo crônico de álcool pode causar problemas sérios, incluindo a disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal, que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas. Este desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas do intestino e pelo aumento das bactérias capazes de causar doenças. Estudos descobriram que o alcoolismo altera o microbioma intestinal. Um estudo examinou a flora intestinal de 41 alcoólatras e os comparou a 10 indivíduos saudáveis, que consumiam pouco ou nenhum álcool. A disbiose estava presente em 27% dos alcoólatras, mas não estava presente em nenhum dos indivíduos saudáveis. Outro estudo comparou os efeitos de 3 tipos diferentes de álcool na saúde do intestino. Por 20 dias, cada indivíduo consumiu 272 ml de vinho tinto, a mesma quantidade de vinho tinto sem álcool ou 100 ml de gin por dia. O gin diminuiu o número de bactérias intestinais benéficas, enquanto o vinho tinto, na verdade, aumentou a abundância de bactérias conhecidas por promover a saúde intestinal e diminuiu o número de bactérias intestinais nocivas, como o Clostridium. O efeito benéfico do consumo moderado de vinho tinto sobre as bactérias intestinais parece ser devido ao seu conteúdo de polifenol. Os polifenóis são um tipo de fitoquímico, a parte química colorida das plantas, que conferem muitos benefícios à saúde. Ou seja, nas frutas e vegetais, todas as cores que você vê são os polifenóis. Mas existem outros alimentos coloridos que são ricos em polifenóis, como o chá, o café e o vinho tinto. Os polifenóis são decompostos pelas bactérias intestinais. Eles também podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar o colesterol. Esses compostos nos alimentos protegem as células de serem destruídas, ao mesmo tempo que combatem a inflamação e a infecção. Os polifenóis do chá verde podem ajudar a combater bactérias ruins, como a E. coli, e acalmar os sintomas de doença inflamatória intestinal e úlceras pépticas. Os polifenóis também podem promover o crescimento de bactérias intestinais boas. Os polifenóis são um tipo de substância química vegetal que os micróbios intestinais adoram. Eles são encontrados em frutas vermelhas, maçãs, alcachofras, cebolas vermelhas, chá, chocolate amargo e outras frutas e vegetais. As bactérias intestinais se alimentam de polifenóis e produzem substâncias benéficas. De um modo geral, o consumo de álcool tem um efeito prejudicial sobre as bactérias intestinais. No entanto, o teor de polifenóis no vinho tinto pode ter um efeito protetor sobre as bactérias intestinais quando consumido com moderação. Alimento número 5: frituras. Não é novidade que alimentos fritos estão na lista de alimentos que não são bons para a nossa saúde. Estudos realizados em ratos mostram que o óleo aquecido que penetra nos alimentos fritos pode prejudicar as bactérias intestinais que são saudáveis. Os alimentos fritos são mais difíceis de serem digeridos pelo corpo. Geralmente usamos óleos ricos em gorduras saturadas e trans para fritar. Esse tipo de óleo pode irritar ainda mais o estômago, causando diarreia, gases e dores de estômago. Alimentos fritos também podem promover o crescimento de bactérias intestinais nocivas. Além disso, limitar os alimentos fritos reduz o risco de doenças hepáticas. Uma doença no fígado pode causar uma série de problemas gastrointestinais e pode prejudicar a saúde geral de uma pessoa. Os médicos, às vezes, eles aconselham as pessoas com problemas de saúde hepática a pararem de comer alimentos fritos. O problema com os alimentos fritos é o mesmo que ocorre
com os alimentos gordurosos. Eles podem não ser digeridos e moverem-se rapidamente no intestino, causando diarreia, ou pode acontecer o contrário. Esses alimentos podem permanecer no trato digestivo por muito tempo, fazendo com que você se sinta cheio e inchado. A maioria dos alimentos fritos são pobres em fibras e demoram muito mais tempo para digerir. Portanto, se você está lidando com diarreia ou prisão de ventre, deve evitar o consumo de alimentos fritos por um tempo. A sabedoria convencional é que quando você tem indigestão, você deve evitar alimentos fritos, porque eles tendem a retardar o esvaziamento do estômago. Alimento número 6. Alimentos processados e refinados. Vamos fazer o seguinte: eu não vou me estender muito sobre que tipos de alimentos industrializados você precisa cortar da sua alimentação para sempre, pois eu sei que comida também é uma questão de prazer. Mas saiba que limitar alimentos altamente processados, carregados com aditivos e muito sódio, vai fazer bem para você e também para a saúde dos micróbios do seu intestino. O maior problema com alimentos processados e refinados é que eles geralmente são pobres em nutrientes e fibras e geralmente são cheios de açúcares adicionados, sódio, adoçantes artificiais, aditivos e conservantes. O nosso microbioma se desenvolve com base em uma alimentação rica em diversas fibras e polifenóis vindos de uma variedade de frutas, vegetais e grãos integrais. Um estudo de 2014 trocou a alimentação rica em fibras e com baixo teor de gordura de 20 africanos de uma área rural na África do Sul por uma alimentação típica do Ocidente, rica em carnes, frituras e alimentos processados. Por outro lado, os pesquisadores trocaram a alimentação rica em gordura e pobre em fibras de 20 americanos em Pittsburgh, nos Estados Unidos, por uma alimentação africana típica, incluindo mingau de fubá e vegetais de raízes. Os pesquisadores relataram que, depois de apenas 2 semanas da alimentação típica ocidental, a microbiota dos africanos estava produzindo cerca de apenas metade dos níveis de uma molécula chamada butirato, que tem sido associada à redução da inflamação, comparando com antes de sua intervenção na dieta. Em contraste, a microbiota dos americanos começou a produzir cerca de 2 vezes mais butirato depois que seguiram uma dieta africana mais saudável. Os africanos, depois de 2 semanas de uma dieta típica ocidental, rica em frituras, também adquiriram mais bacteroidetes, o mesmo grupo de bactérias associadas à obesidade. Se você está constipado, deve evitar alimentos processados, porque eles são pobres em fibras, o que ajuda a regular os movimentos intestinais. Alimentos processados também contêm conservantes e corantes artificiais, e pessoas com alergias ou sensibilidades a esses aditivos sentirão seus efeitos durante crises digestivas. Observe que alguns alimentos industrializados também contêm lactose, que pode causar gases e piorar qualquer desconforto que você esteja sentindo. Obrigada por assistir! Espero que o conteúdo deste vídeo possa te ajudar a escolher uma alimentação mais rica em nutrientes, mas também a exercer uma consciência melhor na hora de moderar o consumo de certos alimentos e, se possível, até mesmo limitá-los, para você ter uma melhor saúde. Por favor, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. E deixe aqui um comentário com sugestões de assuntos de saúde e emagrecimento que você quer ouvir aqui no canal. Beijo grande e até a próxima!